Bem-vindo para você que está chegando aqui hoje. Normalmente, para quem me conhece, para quem já viu os vídeos que eu faço aqui no canal, sabe que normalmente eu tento fazer uma coisa um tanto quanto dinâmica, uma coisa um pouco mais humorada, uma coisa para passar conhecimento. E não é diferente hoje, pelo menos em relação do conhecimento. Mas a ideia hoje não é fazer um vídeo bem-humorado, fazer um vídeo divertido ou algo do tipo. Infelizmente, hoje a gente tem que fazer um vídeo para poder falar sobre barbaridades que estão acontecendo até hoje no Brasil e no mundo. Esse vídeo está saindo na terça-feira, mas na semana passada, né, a gente teve aí um podcast de grande alcance no Brasil, né, considerado hoje talvez como um dos maiores podcasts no Brasil, aonde um dos apresentadores falou totalmente que ele achava que deveria haver um partido nazista reconhecido por lei no Brasil, que ele achava que as pessoas deveriam ter o direito de ser anti-judeu. E é óbvio que quando teoricamente um nazista aparece em qualquer lugar, né, assim como barata, normalmente todas as outras começam a sair no desespero. E é muito possível que nesse momento a gente tenha várias outras pessoas que concordam com esse tipo de ideia começando a botar, sabe, um pouquinho mais o peito à mostra, começando a falar um pouco mais esse tipo de atrocidade que as pessoas estão pensando. E hoje, a minha função aqui no Runologia é conversar um pouquinho sobre isso, até porque existem muitas relações que acabam sendo feitas por várias pessoas, por vários grupos neonazistas, de tentar se apropriar de símbolos, principalmente as runas, como símbolos da ideologia deles, enquanto não é. Então, hoje não vai ter vinheta, hoje eu tô aqui para conversar com vocês. Eu sou o Kusa Mitri, você tá no Runologia do canal Lupus e Fábula, e hoje o assunto é sério. É muito comum a gente ver, se você for procurar hoje, e eu não recomendo que você faça, mas se você procurar qualquer tipo de coisa de grupos neonazistas, você fatalmente vai encontrar símbolos com características rúnicas, né, com símbolos que são muito semelhantes às runas, normalmente modificados um pouco, como sendo o símbolo que teoricamente representaria esses grupos. Para quem já estudou esse tipo de questão de simbologia e como é que teoricamente essa simbologia é aplicada no nazismo, você vai encontrar a primeira coisa que você vai ver é que teoricamente a suástica, na verdade, não era um símbolo originalmente nazista. Ele era um símbolo, né, se não me engano, hindu, que foi deturpado, né, ele foi invertido, ele foi espelhado e depois ele foi virado, né, ele teve uma angulação, né, de 45 graus que definiu hoje o que teoricamente como é o maior símbolo do nazismo. E a gente está vendo, a gente tem visto, né, vários grupos neonazistas tentando fazer relações muitas vezes com as runas ou com alguns símbolos nórdicos, e é importante a gente dizer que não. As runas, elas não têm nenhuma relação, eu vou repetir olhando assim bem para você que está vendo esse vídeo agora. As runas, elas não têm nenhum tipo de significância ou de relação com o nazismo. A gente tem que lembrar, inclusive, tá, que se a gente for parar para olhar de uma forma muito específica, a Era Viking ela aconteceu em 750, mais ou menos 1100, enquanto o nazismo, pelo menos da forma que a gente conhece como nazismo, ele só sobe ao poder em 1933. Então, assim, existe pelo menos 800 anos de diferença entre essas ideologias. O que acontece é que muito desses símbolos, né, eles acabam sendo tomados, né, como parte da sua história pelos povos nórdicos e germânicos, no caso, e aí acaba tendo essa tentativa de apoderação dos símbolos, tá? Mas, novamente, as runas, elas não têm nenhuma relação com o nazismo. A Kusa, e o Guido von List? Para quem não sabe, Guido von List foi um cara, ele é praticamente um dos, vamos dizer assim, antecessores barra criadores do que veio a se tornar o Partido Nazista depois, e ele tem um livro publicado chamado de Runas Armênias, que foi as runas que ele criou, vamos botar dessa forma, baseado, tá, baseado nas 18
estrofes que nós temos no Havamal sobre os poderes ou os feitiços ou as magias que Odin teria conhecimento. Algumas dessas runas elas acabam sendo muito parecidas e baseadas nas runas originais do Elder Futhark. Outras, teoricamente, você percebe que são pura criação dele. Inclusive, é o Guido von List que começa com a ideia da chamada yoga rúnica. Então, muita coisa acaba, tipo, hoje você vê aí vários livros falando de yoga rúnica, mas, infelizmente, isso veio desse cara. Ele ter escrito um livro sobre isso não faz com que ele se torne o detentor desse conhecimento. Guido von List foi um cara que escreveu, inclusive, eu recomendo você ler o livro dele só para que você tenha o conhecimento do que ele fala, mas eu não acho que o que ele fala é válido, entendeu? E eu acho que você, tipo, é muito complicado a gente falar de nazismo hoje em dia. Isso que é importante dizer. Porque a linha que normalmente a galera vai tentar falar que você tá tentando fazer apologia, e que não foi o caso, tá? No caso lá do apresentador é totalmente descarado, ele fala que tem que existir, o que não é o meu caso, tá? Eu acho que você tem que ler para você ter o conhecimento, só para que quando alguém falar alguma besteira e você saber que, tipo, da onde veio, sabe? Você saber, por exemplo, que os outros autores posteriormente que falam sobre yoga rúnica beberam no Guido von List. Então, assim, eu repito, sabe? Membros do nazismo, eles usurparam e se apoderaram de muitos símbolos que não pertenciam e nunca pertenceriam e nunca tiveram ligação nenhuma com esse movimento ou com as ideias que ele teve, tá? Então, eu acho isso é um primeiro ponto a gente dizer. Eu sei que muitos grupos que teoricamente tentam seguir o paganismo nórdico tendem, querendo ou não, de certa forma, a uma segregação muito parecida com o que o nazismo prega. Eu tive esse tipo de experiência. Não quero citar nomes, não quero citar grupos, mas esse é, por exemplo, um dos motivos pelos quais eu não faço parte hoje de uma religião. Porque eu vi esse tipo de coisa, eu senti na pele esse tipo de coisa. E, tipo, eu acho muito engraçado uma pessoa que morou, tipo, sabe, que nasceu do lado da minha casa, que não tem nenhum tipo de ascendência nórdica ou coisa do tipo, querer falar merda de negócio de raça. Até porque, se você estudar biologia, só existe a porra de uma raça que é a raça humana. Eu acho que também é importante a gente citar aqui e falar que existe uma deturpação, de certa forma, que acontece algumas vezes em relação ao Rick Thula, que é um dos livros pertencentes à Eda, às Edas, né? Que fala sobre, teoricamente, que Heimdall teria engravidado, né, 3 pessoas, 3 mulheres, e dessas 3 mulheres viriam, tipo, as classes que a gente tem, que teria na sociedade nórdica, né? Só que, tipo, muitas vezes o que a galera quer dizer é que, tipo, era a nobreza, era os povos livres e eram os escravos. Enquanto, se você for olhar realmente na Rick Thula, não é. Você tem a nobreza, fazendeiros e artesãos e camponeses. Então, até mesmo deturpações em livros, em deturpações nas histórias, na mitologia, tentam ser efetuadas por diversos grupos, principalmente nesse caso que a gente está falando, os grupos neonazistas, para tentar validar essa ideia deles. Não, porque a gente faz parte do grupo da nobreza, o resto não importa. É esse tipo de característica que eles às vezes querem dizer. Então, eu acho importante dizer que, tipo, não tem esse tipo de separatismo, vamos botar dessa forma, nos livros das Edas, não tem esse tipo de ideologia pelos nórdicos, e colocar essa ideologia como sendo algo que viria deles é algo muito incorreto. Até porque, se a gente for olhar, tá, saiu um estudo, se não me engano, ano passado, feito pela Universidade de Cambridge e a Universidade da Dinamarca, onde foi verificado que, por registros de DNA, tipo, eles foram quase 500 ossadas de homens, mulheres e crianças, e eles fizeram um estudo de DNA para poder ver, tipo, né, as características desse DNA, qual era a procedência daquele DNA, e descobriram, por exemplo, que, tipo, tem parte da Ásia no DNA dos nórdicos, tem sul da Europa, tem até mesmo o norte da África. Então, tipo, essa coisa de não, porque os nórdicos tinham pureza de raça, é o caralho, porra! Não tem essa história, sabe? Tipo, a pesquisa mostrou, por exemplo,
que, cara, você não vai encontrar, por exemplo, é até muito interessante eles falando isso, que você encontra, isso não sou eu que estou falando, é o Cusa que está falando não, tá? Isso foi um artigo publicado na Nature, que é uma das maiores revistas, né, publicações de ciência e biologia genética do mundo, tá? E os caras falaram o seguinte, que você vai pegar, por exemplo, moçada, você não tem, por exemplo, uma pessoa que tem um DNA único, tipo só de uma região. É sempre misturado. Você vai, por exemplo, para a Irlanda, você não encontra, por exemplo, moçada que era um cara escandinavo puro. Ou ele vai ser escandinavo com alguma outra coisa de lá, ou era escandinavo com irlandês. Então essa ideologia de que, tipo, existia essa separação, eles tinham essas diferenças, eles eram um povo puro. Não tinha essa coisa. É muito, inclusive nos estudos é colocado que o próprio DNA nórdico se espalhou pelo todo o resto da Europa por causa das rotas comerciais que eles tinham. Então, essa perspectiva de querer dizer que os nórdicos tinham essa coisa de pureza de raça é só a galera tentando modificar a história ou engambelar você para poder levar para o que ele acha que é correto, mas que não tem como o cara provar. Então, assim, eu acho que isso é importante dizer, tá? Eu acho que, inclusive, a gente tem, apesar de não ser vamos dizer assim, parte do assunto de runas, especificamente, eu acho que vale a pena a gente até trazer aqui um pouco, porque, querendo ou não, o Lupus em Fábula é um canal que fala sobre ocultismo, eu trazer aqui um pouco sobre a questão da raça ariana que existe no conceito na teosofia. Basicamente, o que acontece é que na teosofia você tem várias raças, né? Ele fala que, vou até pegar aqui, dar uma colada aqui na parada que eu peguei sobre isso, né? Você tem, tipo, a primeira raça era nascidos por si mesmo ou sem mente, que teria sido há 300 milhões de anos atrás, tinha vivido num continente que a Blavatsky, né, que é basicamente a principal fomentadora da teosofia, né, era chamada da Ilha Sagrada e Imperecível. Aí você tem o segundo, que eram os nascidos do suor ou sem ossos, que eles teriam vivido no continente de Hiperbóreo. Aí você vai ter o terceiro, que era nascidos do ovo ou lemurianos, que teriam vivido no continente de Lemúria. Aí você vai ter, o próximo vai ser os Atlantes, que teriam sido, né, aqueles que viveram em Atlântida. E aí ela fala que a raça atual, né, que segundo a Blavatsky existiria há cerca de 1 milhão de anos, era a raça ariana. Então, até mesmo na teosofia, o conceito da raça ariana que teoricamente existia na teosofia foi deturpado. Mais uma vez, o nazismo pega um conceito, deturpa ele para o que lhe agrada e tenta colocar como sendo a absoluta verdade. O que não é. Inclusive, de acordo com a Blavatsky, todos, teoricamente, que estão no planeta Terra seriam o que a gente chama agora de raça ariana, e a gente ainda teria uma sexta raça e uma sétima raça antes de, teoricamente, né, o mundo se fuder. E então, o ponto, nesse sentido, é a gente entender que até esse conceito da raça ariana que a Blavatsky usa não tem nada a ver com o conceito de raça ariana que o nazismo prega. É importante frisar o seguinte, tá? Quando a teosofia ela fala de raça, ela está falando de um conceito filosófico, tá? Que é uma forma que eles usam para definir um tempo e o povo que existe naquele tempo. Quando a Blavatsky chega e fala, por exemplo, dos lemurianos, teoricamente ela não está falando talvez de Lemúria como um espaço físico, mas sim pela perspectiva daquele povo naquele tempo, com a mentalidade que eles tinham. Então, a partir do momento em que a gente hoje todos seríamos essa raça ariana, teoricamente no conceito da Blavatsky e da teosofia, a partir do momento em que essa nossa raça ela terminar, viria a próxima, tá? O que inclusive, se você for olhar em termos de biologia e ciência, não é exatamente como funciona. O conceito de raça é um pouco mais complexo, que talvez valha até a pena a gente trazer alguém para falar um pouco sobre isso, mas não é. Então assim, o nazismo, ele usurpa e deturpa símbolos e conceitos, e é assim que ele teoricamente propaga a sua coisa. Ele pega alguma coisinha, né, a famosa coisa do que está acontecendo aí, ele fala uma coisinha aqui como se não fosse problema, só que aquilo está deturpado já, aquilo pegou um conceito e deturpou, e ele faz isso direto. Então assim, eu acho que, dado a situação que rolou na semana passada, aonde inclusive não foi só essa situação, no dia seguinte um apresentador, um comentarista de TV fez um símbolo nazista ao vivo
no debate, o que é uma coisa tipo surreal, até porque, se você não sabe, incentivar ou apoiar o nazismo é crime pela lei brasileira, tá? Não só pela lei brasileira, pela maior parte dos países do mundo, inclusive a Alemanha, tá? E assim, parece que essas situações, essas pequenas reações, essas pequenas atitudes, elas estão começando a aparecer mais e mais, porque teoricamente eles se sentem possibilitados de fazer isso sem que haja nenhum tipo de consequência. Então é importante pessoas como eu e como você que talvez vai estar assistindo aqui o vídeo pegar e lutar contra a gente quando a gente vê esse tipo de situação acontecendo. Se você vê um grupo neonazista usando uma runa, você tem que entender que aquilo não é o uso correto. Não, as runas, não vou repetir aqui novamente, as runas, elas não fazem parte do nazismo, as runas não são nazistas. E é importante a gente tentar lutar contra essa apropriação indevida de qualquer tipo de símbolo, tá? E assim, é importante a gente entender, né, como é o processo do nazismo, nesse sentido de como ele agiu e como age até hoje, porque como a gente viu aí, ainda tem nazista no mundo, né, para corromper esses símbolos, né, e os conceitos. E isso é uma parte extremamente importante para que a gente possa combater essa ideia criminosa. Porque se você não percebe que aquilo está acontecendo, talvez quando você se ligar lá na frente, já vai ser tarde demais. Então é importante a gente entender que esses conceitos, eles são hoje totalmente deturpados quando eles são apresentados como sendo relacionados ao nazismo, e é importante a gente ter essa consciência e lutar contra esse tipo de ideologia. Até porque é aquela coisa, a gente não pode tolerar os intolerantes.